Imagine um lugar na Espanha que desafia a lógica, a ciência e até a fé. Um lugar onde a morte e a vida se encontram de uma forma que ninguém consegue explicar. É um cemitério, sim, mas não um cemitério qualquer. É um campo sagrado, silencioso, coberto de cruzes antigas e histórias esquecidas, onde por algum mistério, frutas crescem com um vigor inexplicável. Tudo começou, de maneira discreta. Um jardineiro, responsável pela limpeza, notou algo estranho, perto do muro dos fundos, entre os túmulos, entre as lápides cobertas de musgo e o silêncio das almas, algo verde e vivo brotava. No início ele achou que era só uma erva daninha, mas, com o passar dos dias, a pequena planta se transformou. Surgiram folhas largas, pequenas flores e de repente morangos. Sim, morangos vermelhos, brilhantes, perfeitos. O homem se assustou. Ele olhou ao redor se perguntando: quem teria plantado isso aqui? Mas ninguém se atrevia a mexer em nada naquele lugar. As sepulturas eram respeitadas, os mortos, sagrados. Mesmo assim, os morangos continuaram crescendo, em fileiras, como se a própria terra soubesse o que estava fazendo. Com o tempo, o fenômeno se espalhou. Logo, mangueiras começaram a nascer entre os túmulos mais antigos, estendendo suas raízes fortes sobre as lápides de pedra. Depois vieram as melancias, grandes e pesadas, brotando de trechos onde ninguém jamais havia mexido. E por fim, até bananeiras começaram a despontar, com seus cachos dourados, balançando ao vento do entardecer. Era um espetáculo silencioso e surreal. As flores coloridas contrastavam com o cinza das lápides, e o cheiro de terra molhada se misturava com o doce perfume das frutas maduras. O sol da Espanha iluminava o Campo Santo, e por um instante, parecia que os mortos alimentavam os vivos de uma forma poética e assombrosa. O cemitério virou o assunto da cidade. As pessoas iam até lá, curiosas, caminhando devagar pelos corredores estreitos, olhando com espanto para aquele pomar impossível. Alguns diziam que era um milagre, outros, um sinal. E havia também quem murmurasse que a terra dos mortos havia se tornado fértil, por motivos que ninguém deveria tentar entender. O mais estranho de tudo, ninguém, absolutamente ninguém, havia plantado nada. Não havia vestígios de sementes, de adubo, de irrigação. A vegetação parecia surgir do nada, guiada por uma força invisível. E o mais inquietante, as frutas eram perfeitas. Morangos doces, mangas suculentas, melancias vermelhas como sangue fresco, mas ninguém ousava tocá-las. As pessoas observavam à distância, com um misto de fascínio e medo. Alguns diziam que comer daquelas frutas seria o mesmo que provar da alma dos mortos. Outros acreditavam que quem as comesse jamais dormiria em paz. E por isso as frutas cresciam, amadureciam e lentamente apodreciam ali mesmo, devolvidas à terra, como se o ciclo da vida e da morte estivesse se cumprindo diante de todos. Os mais velhos da aldeia contavam que o cemitério fora construído há séculos sobre um terreno que antes era um grande pomar real, pertencente a uma antiga família nobre. Eles diziam que as raízes das árvores antigas permaneceram adormecidas sob a terra, esperando o momento certo para despertar, e quando despertaram, encontraram não mais a vida, mas a eternidade, e se alimentaram dela. Outros juravam ouvir, nas noites de vento, o sussurro dos mortos dizendo: nós damos o que resta de nós à terra, e a terra devolve em forma de vida. Os religiosos da região tentaram entender o fenômeno, chamaram agrônomos, cientistas, curiosos, fizeram testes no solo, analisaram a composição da terra, a umidade e o clima, mas nada fora do normal foi encontrado. Nenhuma explicação lógica, nenhuma evidência de interferência humana, tudo parecia natural e, ao mesmo tempo, completamente sobrenatural. E, enquanto as explicações não vinham, o mistério só crescia. O cemitério se transformou em um símbolo de algo maior. A ideia de que a morte em si não é o fim, que mesmo o corpo, quando volta à terra, ainda tem algo a oferecer, que a vida insiste em florescer, mesmo nos lugares onde ninguém acreditaria ser possível. Hoje, quem visita esse cemitério na Espanha sente algo difícil de descrever.
Há uma paz que se mistura com o medo, um silêncio que fala. As flores crescem entre os túmulos, as frutas continuam aparecendo, sem que ninguém plante, sem que ninguém colha. Os visitantes andam devagar, observando aquele espetáculo de cores, entre o mármore frio, e mesmo os mais corajosos, os que juram não acreditar em nada, sentem um arrepio na espinha, porque é impossível não se perguntar: de onde vem tanta vida em meio à morte? Como pode a terra dos mortos ser tão fértil, tão doce, tão viva? E o que aconteceria se alguém apenas algo se atrevesse a provar dessas frutas? Há uma lenda que diz que há muitos anos, um viajante estrangeiro provou um morango dali. Dizem que era vermelho como sangue, e que o homem, ao saboreá-lo, sentiu um frio profundo, como se o vento passasse por dentro de sua alma. Depois, ele desapareceu. Ninguém nunca mais o viu, e ninguém jamais teve coragem de repetir o gesto. Assim, o cemitério continua lá, um pomar de mistérios, onde ninguém planta, ninguém colhe, e ninguém ousa comer. As árvores crescem livres, alimentadas por segredos antigos, e o vento que passa entre as lápides parece sussurrar o mesmo aviso a todos que se aproximam. Nem toda fruta que nasce da terra está destinada aos vivos. E é assim, até hoje. O cemitério espanhol continua florescendo, como se guardasse o maior segredo da natureza, que a morte não apaga a vida, apenas a transforma. O que você acha dessa história? Seria um milagre, um fenômeno natural, inexplicado, ou algo mais sombrio? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, e se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima